Esse é o Notícia na Tarde, aqui pela CBN Diário e TV Com. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Diário o Dr. Ayrton Menezes. O Dr. Ayrton Menezes é advogado, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Nós temos vários assuntos para serem discutidos até às 13h30. Primeiro ponto, notícia desta semana, o aumento no valor dos combustíveis. Há uma variação de preço, é verdade, nós temos uma variação de preço, mas para o norte da ilha houve um aumento maior do que na região central. Isso é crime? Não, Renato. Bom, primeiro, bom dia. Boa tarde, teles ouvintes aí. Bom, isso não é crime. Tá? Nós vivemos hoje no país uma política do livre comércio. Os combustíveis no passado, o consumidor lembra, já foram tabelados. Isso já foi liberado há muito tempo. Então, hoje, o fornecedor desses produtos, no caso, os donos de postos, eles têm a plena liberdade de colocar o preço que bem quiserem. Não sendo isso, este aumento de um dia para o outro, desde que esse preço seja divulgado em letras garrafais, lá, qual é o preço antes do consumidor abastecer, mas esse preço, ele pode ser, é o livre comércio, a lei da oferta e da procura. Não há combinação de preço aí? Pelo que a gente vê aqui na capital, até a gente enfrenta algumas filas em algumas grandes avenidas aqui, onde há promoções de preço, a gente vê o preço da gasolina hoje a R$ 2,30, a R$ 2,90, a R$ 2,80, a R$ 2,70. Não me parece. O que parece que naquela região do norte da ilha, como é um canal, como há um fluxo de grandes veículos ali, parece que houve uma elevação tentando captar um maior ganho nessa época de festas. Isso não é simplesmente a lei da oferta e da procura? Por quê? Porque é o seguinte, o cidadão quer alugar um apartamento agora em Canasvieiras. Tá? O cidadão que tem um apartamento em Canasvieiras e aluga de março a junho, ele vai alugar por R$700, dependendo do apartamento, R$700, R$800. Agora a diária é R$200. A diária, né? A diária. Então é o seguinte, é a lei da oferta e da procura, né? Exatamente. O artigo que pode ensejar confusão no Código de Defesa do Consumidor é o artigo 39, inciso 10. Ele diz o seguinte, é proibido, é vetado, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Só que esse artigo ele se refere a fatos pré-contratados ou tabelados. Ou seja, eu contratei por um preço e na entrega, consumidor, eu tenho que pagar aquele preço. Eu não posso ter esse preço elevado após o contrato. Sem nenhuma justificativa. Ou quando for tabelado. Mas não é o caso que acontece hoje no país, onde o país vive aqui hoje uma liberdade de preços. É a lei da oferta e da procura. Sim. E essa ação do PROCON municipal, hein? Bom, eu acho que toda ação é válida, mas a ação melhor é a ação do consumidor, que não abasteça. Ou seja, que procure o melhor preço. Essa é a melhor ação. Agora, do ponto de vista jurídico, eu considero essa ação do PROCON municipal um pouco frágil, com base nesse artigo. Nós não temos mais um preço tabelado. Então, o fornecedor do produto, ele pode variar o preço de um dia para o outro, desde que observe as regras do código, que é o quê? Divulgar esse preço. Ele tem que divulgar. O consumidor, antes de abastecer o veículo, tem que ser informado, olha, hoje o preço do dia é tanto, o senhor aceita? Ontem era R$ 2,80, hoje é R$ 2,90. É bom que se diga que o senhor não advoga para posto de gasolina. De forma alguma. Não, o senhor está falando aqui como um conhecedor, como um militante no direito do consumidor. Exatamente. É isso aí. Bom, eu quero migrar de assunto, um tema que nós discutimos ontem no Conversas Cruzadas e repercutiu bastante, nós tivemos muitas ligações, e é um tema que as pessoas não têm conhecimento, é um escândalo, que é o tal do seguro obrigatório. O que é o seguro obrigatório? É o seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. É o DPVAT. É o DPVAT que a gente tem a ideia que vou fazer o seguro obrigatório para conseguir o meu licenciamento. Correto. Como se fosse algo para eu conseguir o emplacamento, o licenciamento do meu carro. Mas não é só isso. É um seguro que está lá para lhe fornecer um benefício no caso de um acidente. Bom, no Brasil, a arrecadação é de R$4 bilhões ano. Em Santa Catarina, a previsão para 2011 é de 468 milhões de reais. Bom, o seguinte, o Brasil, a arrecadação 4 bi ano. O orçamento, a obra licitada em andamento para a duplicação da BR-101 é de 1,6 bilhão. Dá para duplicar e sobra dinheiro aqui com a arrecadação só do DPVAT. Com certeza. E aí o seguinte,
Qual é o problema aqui? Qual é a encrenca do DPVAT? O povo, né, o cidadão que é segurado, ele tem direito fácil ao benefício? Bom, Renato, até 2006, né, era basicamente simples você receber esse seguro. Se você não fosse vítima, se você não fosse a óbito, em qual a família iria receber, e você ficasse com alguma invalidez, né, de algum órgão ou função, através de um laudo médico, você iria a qualquer uma das 65 seguradoras que fazem parte. O DPVAT ele é um consórcio de seguradoras. Então existe uma caixa única, né, onde você, quando emplaca o carro, esse dinheiro vai para essa conta única, que é um pool de 65 seguradoras. Sim. Você poderia procurar qualquer uma dessas, que são as maiores do país, até mesmo as menos desconhecidas, né? Você poderia procurar qualquer uma com um laudo médico, um boletim de ocorrência, e você receberia o valor do seguro DPVAT, que em 2006 era R$14 mil. Sim. Né? Ou seja, 40 salários mínimos. Como começou a aumentar muito a demanda das seguradoras em ter que indenizar, ou seja, o consumidor passou a procurar o benefício, que até então não se sabia. Você tinha que recolher, mas as vítimas não sabiam disso. Com a divulgação do seguro, começou a haver a demanda cada vez maior para o consumidor cobrar esse seguro. Sim. O que aconteceu? Os bancos e seguradoras começaram a mover ações no Supremo e no STJ para tentar coibir isso e tentar mudar a lei. Ou seja, mudar a lei de 40 salários mínimos, que era o teto dessa indenização, para um valor fixo. Não conseguiram. Até mesmo o Supremo julgou uma ação, ainda em forma preliminar, negando esta alteração. A intenção era fixar o valor do seguro. Bom, como não conseguiram, em 2006, o presidente Lula, através de uma medida provisória, que medida provisória não serve para isso, tem que ter urgência e relevância, e discutir interesses privados de bancos e seguradoras por medida provisória, eu não sei para quem tem interesse a não ser os bancos e seguradoras, porque para o consumidor não há interesse nenhum nisso, né? E muito menos para o cidadão. Bom, com essas medidas provisórias começou a primeira coisa, tabelou-se o valor. Né? Hoje o valor de uma indenização máxima hoje é R$13.500. Se continuasse em salários mínimos, seria hoje R$21.600. Ou seja, o prêmio, a indenização, houve um decréscimo nesses 4 anos de 60%. Exatos. Tá, então 60%. É o seguinte, hoje a gente tem R$13.500 para indenização. Correto. Vale tanto para invalidez permanente quanto para óbito. Né? Sim. Então é o seguinte, o cidadão que perde um pé, ele ganha R$7.000. Sim. Metade, 50%. Isso não. É que em 2006 o valor foi tabelado e sem nenhuma correção. Sim. Tá? Em 2008 veio a segunda pancada no seguro, vamos dizer assim, a pá de cal, também por uma medida provisória do excelentíssimo senhor presidente Lula, que, ajudando entre bancos e seguradoras, disse o seguinte: olha, além do valor que está congelado desde 2006, agora nós vamos mitigar esse valor, nós vamos dividir. Como? Não é mais 13.500 para invalidez, por exemplo. Quem ficar inválido agora, nós vamos aplicar uma tabela. Ou seja, passou a quantificar valores ao corpo humano. Tá, agora, doutor, é o seguinte, e nós temos um aspecto que é grave, que é o seguinte: para o ano que vem, tem um aumento de 7% no DPVAT, 7,8% no DPVAT. Isso para carros. Para motos e caminhões são 15%. 15%. Sim. Só que não há uma correção na indenização, né? Bom, pois é. A medida provisória fixou o valor em 2006, congelou, na verdade, e esqueceu, entre aspas, de aplicar qual seria a correção. E deixou por conta do CNSP, que é um Conselho Nacional de Seguros Privados, por esse Conselho de Seguradoras, a medida diz o seguinte, que este conselho terá liberalidade para fixar o aumento do prêmio pago anualmente. Mas esqueceu de dizer qual seria a correção da indenização. Doutor, é o seguinte, a gente já está quase sobre a hora aqui, esse assunto ele é muito dinâmico. Bom, dos 4 bi ano que o governo arrecada, metade vão para o SUS. Teoricamente dizem que sim, né? A gente não tem comprovação. O resto ficam com as seguradoras. 5% vai para o Denatran, tá, e 45% ficaria com as seguradoras. Bom, e desses 45%, o senhor tem uma ideia de o quanto que é pago em benefício? Olha, estima-se, segundo informações da SUSEP, que em 2009 se pagou em torno de 1 bilhão em benefícios. Ou seja, teriam 3 bilhões aí, mais ou menos, sobrando. Não, 2 bilhões, de 4 bilhões, 2 bilhões para o SUS. Sim.
O lucro seria de 1 bilhão. 1 bilhão, né? 1 bilhão de lucro. É dinheiro, né? Isso. Mas agora, a partir desse ano de 2010, com as novas regras do seguro DPVAT, que dificultaram muito em receber o prêmio, estima-se que apenas 5% das vítimas irão conseguir receber, tamanha as dificuldades criadas. 5%. Tamanha a burocracia. Inclusive, vinculando o pagamento ao laudo do IML. Quer dizer, trouxe ao Estado, que não tem nada a ver com isso é uma relação privada, trouxe ao Estado a obrigação, a lei trouxe isso, a medida provisória, ao Estado a obrigação de oferecer um laudo. E isso está trazendo um problema seríssimo para o nosso IGP, segundo o próprio corregedor do Instituto Geral de Perícias, que vai ser o diretor do IGP em Santa Catarina, Rodrigo Tasso, que a atribuição do IGP, do IML, é fazer a perícia criminal para auxiliar a polícia judiciária. Exatamente. Na investigação, na elucidação dos crimes. E não trabalhar para seguradoras. E hoje 70% do trabalho do IML é para o DPVAT. Exatamente. 70% foi o dado trazido pelo Rodrigo Tasso. Isso veio pela medida provisória. Né? Imputou ao Estado uma obrigação privada que não cabe ao Estado. Sim, aí o seguinte, o cidadão que sofre um acidente em Pinhalzinho não tem IML. Não tem. Ele tem que ir até Chapecó daí. Apenas 24% dos municípios, aliás, desculpa, 24 municípios do nosso estado, dos 293 que tem cobertura pelo IML. Quer dizer, tudo é feito para complicar a vida daquele acidentado. Para ajudar não é. Tudo é feito para complicar a vida do acidentado, para que ele não consiga receber. Exatamente. Aí esse dinheiro fica com as seguradoras, exatamente, que são ligadas aos bancos, que financiam as campanhas políticas. Com certeza. É o nosso país. Doutor Ayrton Menezes, advogado da Comissão de Defesa do Consumidor na OAB. Infelizmente, nós estamos sobre a hora. Esse assunto é muito sério, muito importante mesmo. Muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Eu que agradeço. A comissão está sempre à disposição, a OAB também, para vir aqui quantas vezes for necessário sobre esse e outros assuntos. Feliz 2011 para o senhor. Igualmente para todos nós. Em instantes, o esporte.